Não haverá ação militar do EUA, do Brasil ou de nenhum outro país do Grupo de Lima para solucionar a crise na Venezuela, disse nesta segunda-feira em Washington o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão. O desfecho para a situação no país vizinho, no entanto, está próximo, disse também Mourão. Nenhum dos nossos países vai intervir na Venezuela de forma militar. A intervenção que está sendo feita é política e econômica. A questão militar cabe aos venezuelanos, afirmou. Essa tarefa é das Forças Armadas venezuelanas. Questionado sobre quais seriam estes nossos países, Mourão citou o Brasil, EUA e o Grupo de Lima Fórum de Articulação Política criado em 2017 para acompanhar a situação venezuelana que reúne 14 países, incluindo Peru, Brasil, Colômbia, Argentina, México e Canadá. A crise na Venezuela se agrava desde janeiro deste ano, quando o líder oposicionista Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino, acusando Nicolás Maduro de usurpar o poder por meio de eleições ilegítimas. Estrangulamento das finanças do regime de Nicolás Maduro, foco em cubanos que manejam a inteligência venezuelana, monitoramento da presença russa em Caracas e pressão sobre as forças armadas bolivarianas. Principalmente a questão econômica está chegando num ponto de estrangular o país, disse, em referência às sanções aplicadas pelo governo de Donald Trump à Venezuela, cujo principal destino de exportações de petróleo ainda são os EUA. Este será o momento em que as Forças Armadas terão condições de assumir o controle e abrir o caminho para a saída do governo Maduro. A principal medida recente citada pelo vice brasileiro foi o anúncio feito pelo vice-presidente americano na última sexta-feira de novas sanções contra navios e transportadoras de petróleo venezuelano para Cuba. Vamos lembrar qual é a única renda que a Venezuela tem: é a renda de petróleo. Os apagões de ultimamente danificaram mais ainda a indústria petrolífera. Vocês têm que lembrar que o petróleo venezuelano é um petróleo pesado. Ele necessita ser bombardeado nos dutos com nafta para ficar menos viscoso e poder circular. Com o apagão, parece que isso ficou mais parado, prosseguiu. As novas sanções americanas se destinam a 34 navios ligados à petroleira estatal venezuelana PDVSA e a 2 transportadoras de petróleo. A Venezuela envia diariamente quase 60 mil barris de petróleo para Cuba, aproximadamente 70% do consumo da ilha. Em comunicado enviado à imprensa, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que Cuba tem sido uma força alimentando o mergulho da Venezuela na crise. A participação de um grande número de cubanos que manejam a inteligência venezuelana e também são responsáveis pelo controle das milícias, disse o brasileiro. Creio que é tarefa das Forças Armadas da Venezuela fazer um trabalho de neutralização dessas milícias e coletivos para que se possa chegar a uma solução para a saída de Maduro. No fim de março, a chegada de 2 aviões da Força Aérea Russa carregados de militares e armamentos à Venezuela gerou uma série de especulações e reacendeu o temor de uma escalada da tensão internacional. A presença militar russa na Venezuela foi alvo de protestos do secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Os EUA foram os primeiros a reconhecerem Guaidó como presidente interino. Precisamos saber qual é a extensão da presença militar da Rússia num dos países vizinhos, uma vez que a Rússia é uma potência externa ao nosso subcontinente, disse. Em conversa por telefone com Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores de Moscou, Pompeo afirmou que os EUA não ficariam de braços cruzados enquanto a Rússia exacerbava as tensões na Venezuela. Os russos foram, junto com os chineses, os principais fornecedores de material bélico para Caracas desde a Revolução Bolivariana, liderada por Hugo Chávez, quando chegou ao poder em 1999.